Esse vídeo possui comentários a respeito da lore dos jogos citados. Então, se você não jogou ainda, cuidado. Por que esses RPGs são tão importantes, cara? É o vídeo do canal Pompano, tá? Por favor, ó, faça o que eu tô fazendo aqui. Se inscreve, ativa o sininho e deixa um like no vídeo. E depois coloca um comentário o que você achou do vídeo no final, tá bom? Pra você poder dar uma força lá pro Pompano. Pompano, obrigado pelo conteúdo incrível, cara. Deixa eu colocar aqui. Vamos botar em 1080p. Quando você pega essa screenshot do Skyrim, você consegue ver os 4 elementos que é o que faz o jogo ser tão bom. Você tem um ponto de interesse a longo prazo, um ponto de interesse a curto prazo, um terreno com obstáculos e inimigos pra lutar. Agora, pega essa imagem de Starfield. Você ainda tem os 4 elementos que fizeram Skyrim ser tão bom, e ainda assim, qualquer um que tenha jogado Starfield o suficiente vai saber que o que funcionou em Skyrim não funciona em Starfield. Na verdade, até hoje ninguém fez esse tipo de exploração tão bem. Pô, o Starfield não é legal, cara. A história do jogo no começo é meio esquisita. Mas você, tá, vamos ver o que vai acontecer. O andar do jogo, cara, tem um monte de mini histórias, missões, parará. E você fica assim, meu Deus, cara, essa história não avança, o que tá acontecendo? Aí demora que chega lá na frente, você engata na temática principal do que é o plot daquela história. Só no final você vai entender exatamente o que é o rolê, o que realmente tá acontecendo. E aí que você vai, pô, interessante. Na hora que você acha interessante, acaba o jogo. Isso aconteceu comigo na minha experiência. Agora, que ele falou dos elementos aqui, cara, é verdade. E a galera meio que, tipo, coloca mesmo um troço lá longe, pra você falar, ó, que legal, o que será que é aquilo? Pra você meio que querer ir lá buscar, olhar, ver o que tem. Da forma ela tá aqui. Só que ela não funciona, né? Porque, o que acontece? O pilar central que faz a história andar é meio, sabe? Então, No Man's Sky, mas é um jogo com temática diferente, né? Pensa aqui, nós estamos meio que aqui a temática dele, né? O assunto principal é por que são tão importantes esses 3 RPGs que estão na capa, né? Eu vou mostrar ali Skyrim, Baldur's Gate e qual que é o outro que ele mostrou ali? Ele vai falar no vídeo, De Starfield. Você ainda tem os 4 elementos que fizeram Skyrim ser tão bom, e ainda No assim, Man's foi ressuscitado, mano. Cyberpunk também. Vai saber que o que funcionou em Skyrim não fizeram em Cyberpunk também, foi sensacional, né? funciona em Starfield. Na verdade, até hoje ninguém fez esse tipo de exploração tão bem quanto Skyrim. Então, eu não sei se ninguém fez melhor que Skyrim mesmo, mas ele com certeza influenciou muito dos RPGs que vieram depois dele. Porque é RPG, né? Tudo em RPG, né? Os 2. E esses foram os 3 jogos que definiram os RPGs modernos. Aí, The Witcher. Skyrim, The Witcher 3. Hoje em dia pode até parecer difícil Baldur's entender o Gate. que tornava Skyrim especial. Afinal de contas, muito do que ele fazia não era novo ou ultra revolucionário. Muito do que tornava ele interessante já era feito em outros jogos e às vezes até mesmo em títulos anteriores da própria Bethesda. Skyrim foi a porta de entrada para muitas pessoas para RPGs ocidentais. E isso aconteceu porque tudo que ele fazia era muito bem feito. Mas uma coisa em particular chamava mais atenção do que as outras. Skyrim tinha um elemento que o separava de outros jogos do mesmo gênero, que tentavam fazer algo parecido na mesma época. A sensação de você estar vivendo uma aventura num mundo vivo e orgânico. Era uma vez um camponês carioca. Tem essa parada. Skyrim tem uma fator de imersão muito legal. Eu humildemente falo, tem uma questão de o jogo estar em primeira pessoa, ajuda muito na minha imersão, por exemplo, mas eles te davam a opção de jogar em terceira pessoa, se você não gosta de primeira pessoa, também é muito interessante. Então você tem, o que ele era legal em Skyrim? Você podia começar o jogo, sobreviver àquele ataque lá na vila lá com o dragão, escapar, simplesmente andando pelo mundo. Andando assim, ó. Você podia jogar por trocentas horas sem fazer uma única missão da quest principal. Explorar, chegar em lugar, matar bandido, falar com alguém em algum lugar, alguém te pede pra fazer alguma coisa. Tem um mistério no outro canto, você vai lá e investiga. Você de repente topa numa dungeon lá e tem um Daedra num lugar lá e vai falar, pega minha espada, sei lá. E você vai atrás da espada. Então você tinha, sabe, parecia que era um mundo muito vivo. E que, tipo, aquele mundo tava acontecendo sem você, sabe? E a vida ia seguir sem você, mas você tava ali. Então você podia fazer o que você queria, tá ligado? Ó, isso sem falar de mod, isso sem falar em mod, hein? Isso sem falar em mod. É sensacional. Sensacional. Vendo uma aventura num mundo vivo e orgânico. Era uma vez um camponês carioca em um mundo cheio de Na versão normal, né, Nick? Vai ficar bom, vai ficar bem bom.
Essa parada, quem fez a primeira vez que eu vi alguém fazer isso aí foi o Jovem Nerd, tá? Ele botou a câmera, começou a rodar e fez um monólogo, uma narraçãozinha assim por cima. E aí isso meio que ficou uma referência, né? Toda vez que eu vi, alguém via, ou jogar Skyrim, lembra dessas plays antigas aí do Jovem Nerd, que eram muito boas na época. O camponês tinha recebido uma missão do seu mestre Fuji. Embarque uma viagem de Whiterun para Markarth, pois nossa guilda precisa fazer um vídeo no YouTube. Foi aí que eles olharam pro lado e perceberam que William, o bobo, também estava lá. Então, ele veio junto. Saindo da cidade de Whiterun, a dupla se deparou com um pequeno cemitério amaldiçoado. Um pouco mais à frente, eles encontraram um local onde uma espécie de ritual tinha claramente acontecido. Tá vendo? Você tá andando pelo mapa, aleatoriamente. Mestre Fuji, você viu que da hora? Mestre Fuji. E aí, do nada, tem um evento, alguma coisa rolando. Necromantes estão cavando covas lá e tumbas e ressuscitando gente e matando pessoas em estrada pra fazer ritual. Do nada, você só tá andando e se acha. Isso é maravilhoso, cara. Ia lá, otário, deitadão, dormindão, dessa roupa, fica pelado aí, otário. Tamo ali no Rio de Janeiro, porra. E é aqui que a nossa história encontra o seu ponto mais baixo. Vai pegar um lanchinho enquanto o Carioca e o Bobo passam 45 minutos tentando resolver o puzzle mais fácil de todo Skyrim. E foi com desventuras como essas que essa viagem se tornou uma jornada para os nossos heróis. Fim. Em praticamente 10 minutos jogando e explorando, 10 minutos, a gente teve um monte de interação Parece voz do Afonso Solano, cara. O Afonso Solano faz 1 milhão de vozes, né? E o cara é muito gênio, velho. diferente. Teve combate Tá no Rio de Janeiro, porra! Morto em uma passa a camisa aí, velho. de sacrifício. A gente ficou preso em um puzzle porque o Fuji é burro. E a gente achou uma árvore Fuji é que burro. mesmo sem saber pra que servia, foi interessante. E o mais impressionante é que tudo isso ficava condensado em uma única área. E no caso dessa história que a gente acabou de contar, a área inicial do jogo. Inicial. Todas as aventuras, eventos... A edição deles é boa, hein, cara? Que edição boa, velho. Tudo em Skyrim tem uma contextualização relacionada ao mundo. Não é à toa que quando você encontra uma dungeon numa área mais nevada, ela vai ser diferente de uma que tá no meio da floresta. Skyrim leva em consideração todos esses detalhes para contar sempre uma história instigante, mas que faz sentido com toda a lore de Tamriel. E o seguinte, a lore de Tamriel é absurdamente grande. Você tem uma coleção de livros, de coisas que você encontra ao longo de Skyrim que é gigantesca, cara. E isso também é um elemento de imersão muito grande. É o que a gente tava falando agora, que a gente tava vendo no trailer ali do King's Road, do Game of Thrones. Você tem muitos detalhes interessantes que estão ali amarradinhos. E aí você fala, olha que legal, vou pegar esse livro, você abre o livro, tem uma história no livro, de repente te conta que tinha uma espada num lugar, aí aparece uma missão, espada do Águia Vermelha, sei lá, aí você tem que ir lá, você pode ir lá atrás, e aí se você, não, mas não tem missão não, mas se você ler, você vai ver que conta a história daquilo, quem que era o Daedra tal, quem que era o Aedra tal, cara, é vivo, é muito rico. Esses detalhes para contar sempre uma história instigante, mas que faz sentido com toda a lore de Tamriel. Não importa se você tá jogando por 20 minutos, a experiência parece muito maior. Em Skyrim você não tá só viajando de uma cidade para outra, mas você tá embarcando em uma jornada. Uma jornada que tem percalços iguais aos da vida real. Andar no meio da floresta, ser emboscado por uma alcateia, encontrar um bandido cretino querendo roubar o seu rico dinheirinho e até mesmo encontrar um troll do gelo que, não te deixa subir até o pico da montanha. Sabe como é que é? São os problemas comuns do dia a dia. Enfia essa moto no c... O mundo de Skyrim existe independente do jogador, e é essa sensação que te conecta com todo e qualquer pequeno acontecimento que se atravessa na jornada do seu Dovahkiin. A variação visual das áreas também é muito importante, não só porque elas trazem essas vibes diferentes, como também muitas vezes vem com uma variação de gameplay. Você tem tipo um pântano que diminui sua movimentação, tem a área aberta que dá pra ver bastante coisa, e tem áreas montanhosas que te faz explorar de forma diferente. Onde isso fica mais claro ainda são nas dungeons de Skyrim. E ainda tem muito elemento que você pode colocar no jogo, como a gente estava comentando de mod e outras coisas, que você tem aspectos de sobrevivência reais que dá pra pôr, né? Eu lembro que dava pra você colocar pra ter fome, sede e ter frio. Então você tinha que tomar cuidado com a temperatura, porque senão você podia morrer de frio. É muito legal, cara. Nossa, o Jovem Nerd deixou a Lídia morrer, você lembra disso? Era da hora, né, cara? Essa época foi uma época muito boa de assistir, cara. Aberto, onde você tem a liberdade de ir pra qualquer direção e o jogo fica muito mais focado, mais linear. É uma quebra de experiência que contribui para essa sensação de uma jornada. Você viu lugares diferentes e fez coisas diferentes. Quando você bate o olho no mapa de Skyrim, ele pode parecer só isso mesmo, um mapa.
Montanhas, planícies, estradas, rios e florestas dispostos naturalmente, formando as belas paisagens do jogo. Porém, E os biomas do jogo, assim, vou chamar assim, né? Por causa da minha influência de Minecraft. Mas os biomas do jogo são legais, né? Você vai pra uma área montanhosa, depois você vai pra uma outra área que tipo, tem muito mais sol e mar, e é muito diverso, né? Isso é muito legal, cara. a disposição de todos os elementos de Skyrim tem um motivo. Elas estão guiando invisivelmente o jogador, deixando ele sim livre para explorar, porém mostrando legal. que existe um caminho mais interessante para isso ser feito. É o já famoso Dá pra ter level família, design, sendo sim. aplicado de uma maneira eficiente e em prol de Dá uma pra ter exploração mais adotar suave. E criança. justamente porque você raramente tá andando em linha reta, talvez por limitações da Olha a diferença do lugar. Olha a vilazinha, mó bonitinha, toda, né, verdinho ali e tal. E lá atrás tava uma neve, um frio sinistro, tudo horroroso. tecnologia na época, ou porque o jogo se passa em uma Aí, região ó. montanhosa, ou porque a Bethesda costumava ser muito boa, mas todos os obstáculos que impedem a sua visão e o seu deslocamento fazem com que o mapa de Skyrim, que nem é tão grande assim para os padrões atuais, pareça gigante. É, A região parece de mesmo Whiterun gigante. é uma das maiores áreas do mapa, mas por ser um campo aberto, ela parece menor. Agora, tudo em Skyrim parece ter uma intenção. O jogo parece tentar te guiar o tempo todo. O que ajudou nisso foi pela fama que teve de se tu consegue ver uma coisa, mesmo que lá longe, tu consegue ir. E isso fez com que existissem, de acordo com nós, Pompaners, os faróis. Que é basicamente uma coisa diferente que tu vê de longe e acaba se tornando um objetivo a longo prazo. É um farol que te mostra a direção que tu deveria estar indo. Essas coisas podem parecer óbvias, mas no último jogo da Bethesda, elas não estão presentes. Levantei a bolinha. Vai, corta. Calma, tô me alongando. Sente raiva, filha da puta, sente. Starfield, mano, era o jogo da sua vida. Era tudo que você queria. Era. Tá bom, vamos lá. Pra você sair do planeta com a nave é uma cutscene. Calma. Isso. Alimenta. Todd Howard falou que vai comer Ô, tudo. Pex, boa noite, mano. Bem-vindo, Play que é mais cara. pesado. E é legal, né? Bem-vindo, mano. Todd Howard, padrasto. Nossa, esse filme é maravilhoso, velho. Não consigo imaginar Esse filme do mais Jim Carrey é um pai- maravilhoso. Um pai indo comprar cigarro e nunca mais voltando do que o Todd Howard. Os planetas não tem nada. São vazios e sem graça. Não existe normalmente um caminho É. específico a seguir. É basicamente seguir reto, correndo e pulando. Em Skyrim, dificilmente você vai seguir em linha reta. Sim. O seu objetivo a longo prazo é lotado por objetivos a curto prazo. E a parte procedural de Starfield é muito mal feita. Os planetas são tanto faz, os bichos são tanto faz, mas os planetas são vazios assim mesmo, que na vida real, mas cadê a tempestade enorme que tem Júpiter, irmão? Cadê os vulcões, chuvas de meteoros, buracos negros? Essa é a parte tirada do espaço. Assim como dragões são da fantasia medieval de Skyrim. Mas relaxa, não é só A ira isso dele, de cara. problemas que Starfield tem. Nós estamos A gente acabando de assistir fez um vídeo bastante coisa pra RGBzinha, fazer estamos indo lá vídeo pro Zeldinha daqui a comparando Skyrim com pouquinho. Starfield. E fizemos a mesma jornada de um ponto de interesse ao outro. Sabe quanto tempo a 10 gente ficou minutos. preso em cutscenes não puláveis, menus e load? De 25 minutos de jornada, ficamos... Tá bom. O ponto é que Skyrim funciona tão bem porque o seu mundo parece natural e quase aleatório, mas, na verdade, tudo ali foi muito bem pensado e colocado à mão. Os pontos de interesse de Skyrim têm um espaço pra A gente respirar e ficou filha da... 8 minutos O cara e tá 50 muito segundos. pistola, velho, com os 34% do Starfield, tempo cara. de jogo fazendo nada. Isso que a gente tem um SSD top de linha. O que faz esse tempo de É. load ser bem mais rápido. Detalhe que no Skyrim, os mesmos 25 minutos, ficamos 1 minuto e 35 minutos em loads e menus. 6,3% do tempo do jogo. E cara, sério, quem Nossa. fez as key points desse jogo? Juntaram umas 16 crianças e perguntaram qual é a letra favorita delas. Inacreditável. E as cidades? Elas são tudo genéricas, meu. Para. Eu preciso falar pra eles sobre a patrocinadora desse vídeo, a EBAC. Olha, você não vai querer deixar o DJ bravo Ai, desenvolvendo um jogo mano. ruim. Ele não tem autocontrole, vai ser ruim pra todo mundo. Então, eu não vejo Não vou outra cortar, não vou solução cortar, senão tá, você gente? Vou estudar cortar isso. bastante com profissionais sérios É da o- indústria é o- é nos o- cursos da EBAC. é o ganha-pão Vídeos da galera. tutoriais sobre desenvolvimento Né? de jogos no YouTube só vão te levar até um certo ponto. E se você tiver uma dúvida, e se a versão da engine que você baixou não for a mesma do vídeo? Bom, é aí que os professores da EBAC... E aí que vão nós vamos dar uma salvar. moral, A EBAC né? conta hoje com 95 mil alunos, Boa, mais boa. de 150 cursos feitos Uou. para te levar do zero ao Uou, profissional. bastante curso, No período bastante de 2 curso, anos porra. você vai receber conselhos de carreira, elaborar o seu próprio portfólio e Ei, produzir ó. um projeto profissional no final do curso. Pega o curso de Programação Desenvolvedor Full Stack Python. Eu, por exemplo, não sei o que essas palavras significam, então, se você sabe, escreve Também nos não sei. comentários, porque eu tô passando vergonha aqui. Vai lá, depois Além coloca de pra eles cursos lá, de hein? game design, Bota nos modelagem comentários pra ele lá, hein? 3D, Bota lá, marketing, gente. Animação, concept art, tudo com aulas e palestras gravadas, atividades online, lição de casa e feedback
feedback dos professores. Ah, é o que, da de EBAC, novo, é o são topzera. profissionais da área. Todos os cursos podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão. Então, clica no primeiro link da descrição e usa o cupom POMPANOEBAC para receber um desconto de R$200 e começar Aí, a ó, transformar descontão, a sua hein, gente, paixão descontão, na sua hein. profissão com a EBAC. Eu não vou cortar o AD porque é o ganha-pão dos nossos, mano, né, velho? Já tô fazendo react do conteúdo deles, né? Então, assim, é justo, né, O cara? impacto de Skyrim ecoou por anos até que alguém viesse revolucionar os RPGs novamente. Só que dessa vez o impacto que ele iria causar seria em uma vertente completamente diferente do joguinho do dragão. Porque apesar de você sim ter vários elementos de Skyrim em The Witcher 3, ele cria e evolui o gênero de maneiras que o seu antecessor nem sonharia em fazer. Sim, em Skyrim você explora principalmente pela quebra de gameplay que acontece nas dungeons. Em The Witcher 3 você explora pelas histórias. E a coisa, cara. o je ne sais quoi de The Witcher 3 é que ele consegue ter ao mesmo tempo histórias secundárias super interessantes e 1 milhão delas. E o seguinte, não é só a quantidade de história secundária que tá acontecendo. Todas essas histórias, elas estão bem amarradas pra te mostrar como que é o universo de The Witcher e multiplicar, ampliar a tua imersão dentro daquele mundo, pra te fazer sentir cada vez mais como se você estivesse lá dentro, vivendo aquilo tudo e vendo as injustiças daquele lugar. O que justifica por que o Geralt é do jeito que ele é e porque as outras pessoas são do jeito que elas são. Então, os próprios eventos e missões que você vai encontrando pelo caminho estão te aprofundando naquele mundo e mesmo, né, ao mesmo tempo justificando por que as pessoas e tudo é do jeito que é, entendeu? Tipo, então, é uma coisa que vai se retroalimentando, isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Nunca tinha visto isso. Japonês falando francês. Cara, E poucas coisas conseguem deixar uma história tão interessante, profunda e complexa como introduzir nela escolhas morais. Quem não se lembra da época de ouro, onde você podia ser bom ou mal? Nossa, esse jogo é maravilhoso. Fable é maravilhoso, cara. Quem nunca jogou Fable, por favor, jogue Fable. A versão de aniversário é ótima, tá? Ela é, tipo, muito boa mesmo. Ela não tá tão datada assim. Se você não for mega exigente, quiser um triple 4A jogo aí, né? Enfim, jogue Fable. O vermelho ou azul em Infamous, ou mesmo ser Paragon ou Renegade em Mass Effect. Esses jogos começaram a dar opções para que os jogadores se expressassem através das suas escolhas, que eles pudessem afetar a história de maneiras que bem entendessem. Mesmo que esse caminho para afetar a história fosse geralmente limitado a 2 caminhos: ser bom ou ser mal. Seu William, do canal Jogatina Maneira, ou seu DJ, do canal DJ Upside Down na Twitch. E o canal do YouTube que ele promete que vai fazer e nunca faz esse porco sujo. Relaxa, irmão. E depois que você começa a seguir um caminho, é meio difícil você sair dele, porque quanto mais você avança no Paragon ou Renegade, mais coisas você ganha. O jogo te incentiva a se manter ali, além de que, se você começa a avançar muito em, por exemplo, Paragon, e tem pouco Renegade, a opção de diálogo do Paragon vai estar liberada e a do Renegade bloqueada, o que faz você, obviamente, escolher o caminho que vem escolhendo o jogo o tempo todo, porque entre a cor branca padrão e a cor azul, a azul é muito mais maneira. O problema disso é que em alguns casos, como em Mass Effect, esse caminho pode trazer um certo conflito na própria história. Mass Effect eu não conheço, gente. Ainda não joguei, tá? Desculpa, é isso. Não, eu não joguei ainda. Tenho a intenção de jogar, velho. Assim que der, nós vamos organizar e vamos trazer isso aí. Vou tentar isso. No meu tempo, tá? Mas a gente vai. Afinal de contas, o comandante ou a comandante Shepard é, no lore Mass Effect, um grande herói. Literalmente, a pessoa que salvou, salva e salvará a galáxia. Dito isso, ele também é a pessoa que bate em repórter, mata os próprios amigos e mesmo extermina inocentes no processo de, né, salvar o universo. Já os bruxos de The Witcher são na vibe mais moralmente neutros. Até pela lore, os bruxos são neutros. Muito jogo, Sem né, Chapo? São 3 games aí, se a gente for lucro, pensar. não Ó. se envolvem em Ele cita vários outros jogos e traça paralelos, mas são, na real, ele tá meio que trazendo 3 títulos. Mas ele tenta pegar elementos que existem em um jogo e apontar ele em outro jogo para meio que reforçar o argumento dele, sabe? Então, assim, isso é legal para trazer referência até para quem não conhece algum dos jogos, sabe? politicagem. Bem inteligente, né? Não cala a boca falando que não se envolve com tais coisas, como Os bruxos têm um código de não se envolverem em nada que não tenha a ver com o trabalho deles, que é ser bruxo. Eles não se metem nas políticas do mundo e tudo mais. Porque o que ele mais faz é se meter em política, né? Ah, enfim.
O Geralt não cala a boca falando que não se envolve com tais coisas, como escolher um lado em uma guerra. Essa é a voz do Geralt? Ia ser foda, tá? Imagina. Falasse o jogo inteiro assim. Que é essencial aqui, porque nesses momentos onde não existe um certo e um errado, o personagem Geralt some e você, o jogador, precisa escolher baseado no que você acredita ser o menos pior, não o que faz mais sentido para aquele personagem pré-definido. Se o molho secreto para tornar essas histórias interessantes são as escolhas moralmente cinzas, o ingrediente chave desse molho é a cultura polonesa. Como o CEO da CD Projekt mesmo disse, as cicatrizes da Segunda Guerra Mundial deixaram um sentimento de pessimismo nas pessoas do país. O que Existe, cara, uma parada que a gente não sente aqui muitas vezes, tá? Em certos lugares da Europa, né? Você tem parece que tem uma sombra que paira, sabe? Uma sensação, assim, de que tristeza, uma coisa tipo... Sabe quando você machuca e fica uma cicatriz num lugar e você meio que esquece, mas quando você olha, você vê a cicatriz, você lembra e te incomoda? Tipo isso, sabe? Em momentos de distração, mas de repente você lembra e vem aquela sensação ruim. Então, esse pessimismo tá em toda a obra do Sapkowski. Ele coloca, né? The Witcher é sobre... o autor coloca muito de si na obra. Você nota isso, que o Sapkowski, que o Andrei Sapkowski, ele é desse jeito. Ele bota isso. A maior parte dos dilemas ali tá sempre assim. Qual que é o mal menor? Ou seja, não tem uma solução boa. Sempre vai dar alguma merda. Você tem que escolher a merda que menos fede. Então no The Witcher você tem isso o tempo todo acontecendo. Você chega, salva uma vila, e aí você descobre que no trailer de The Witcher 4, você tem a Ciri, ela vai salvar a menina, mata o monstro, volta com a cabeça do bicho e fala, pronto, resolvido. E descobre que mataram a moça. Que um maluco da vila lá falou que tinha que manter as tradições e matou a moça. E aí você vê ela pistola falando, chamando ele de monstro, né? E aí você sabe por onde que ela vai fazer, né? Porque ela não tem dessa de não se envolver, não. Se ela quiser, ela desce o sarrafo. No livro também é assim. Ela não tem muito dessa... Ela não tem juramento de coisa de bruxa, ela não faz nada disso. Ela simplesmente, então toma o cerol, Val, né? Então tem isso. Acaba influenciando o livro The Witcher e, claro, o jogo. A obra The Witcher é tão conectada à cultura polonesa que quando o Obama foi visitar o país em 2011, o primeiro-ministro deu pra ele uma cópia de The Witcher 2 como um presente diplomático oficial. Imagem meramente ilustrativa, maravilhoso. Se estabelecer como patrimônio cultural polonês, um patrimônio para os RPGs contemporâneos e mesmo um patrimônio para nós, gamers. E assim como Skyrim, antes dele, a sua influência nos trouxe diversos jogos que iteraram na sua inovação antes de surgir uma nova verdadeira evolução. Só que dessa vez, a evolução foi um pouquinho diferente. Sabe que um negócio que pouco se fala que eu acho incrível em The Witcher? Acho incrível e pouco se fala. Como é que você cria um filho num mundo terrivelmente entristecedor? Todas as suas percepções desse mundo normalmente remetem a uma conclusão, chega numa conclusão negativa que só te deixa cada vez mais pessimista diante dele. Se eu vou criar meu filho, minha filha num mundo extremamente entristecedor, eu olho pra tudo e falo, não tem perspectiva de melhorar. Eu tenho que cuidar, prover, enfim, né, tornar essa criança um bom adulto. Não só isso, parte da solução e não do problema. Olha o desafio, né? Jogar The Witcher 3 pra mim é você assumir o Geralt, ter essa coisa paterna, sabe? De ele, sendo quem é, fazendo o que faz, sofrendo o que sofre por ser quem é, olhar pro mundo ao redor dele, ver a quantidade de merda que tem e falar assim, eu tenho que cuidar e proteger dessa criança e fazer ela se tornar uma adulta. Isso é maravilhoso de você se aproximar no sentido de história, de storytelling, de gameplay, de você, né, viver isso, saca? Isso é muito legal, mano. Tomara que a Ciri na sua casa não esteja ligada no micro-ondas, né? Tomara, né? Enquanto The Witcher 3 trazia escolhas moralmente cinzas através de situações e missões do seu mundo cheio de conflitos interessantes, Baldur's Gate... Bom, ele faz isso também, mas é levemente diferente. Em Baldur's Gate 3, a parte cinza das suas escolhas se dá pela quantidade exorbitante de maneiras com as quais você pode resolver a gama mais absurda de situações que aparecem na sua jornada. Aqui a gente tem o elemento da verticalidade, usar o stealth, usar os elementos elementais, ambientais, como barris, superfícies de água. A gente pode falar com os mortos, com animais, como uma vaca, um esquilo nervosinho. E muitos desses elementos vêm na forma de magias. Se você não tá jogando com um mago na sua party, você tá perdendo várias dessas interações assim. São vários aspectos de RPGs clássicos que vêm dos RPGs de mesa, tá, cara? Tem que lembrar que Baldur's Gate 3, que tá todo mundo
pô, apaixonou e tal. Mas tem Baldur's Gate 1 e 2 lá, tem Icewind Dale, e tem RPG de mesa de antes, tem Dungeons & Dragons. Tudo que a gente vê aqui, de certa forma, tem a ver, tá influenciado por isso. Então todas essas liberdades, interações, tudo isso aí foi coisa que RPGistas antigos de mesa e tudo mais tinham nos seus jogos. Então, como o cara que desenvolve, trabalhou lá atrás até hoje, era um RPGista, ele pegou coisas que ele achou interessantes das vivências de RPG dele e trouxe pro jogo, né? Magia pra falar com o bicho, coisa de levitação e tudo mais que você puder imaginar aí, né? É isso, né? Como o galã mais charmoso desse lado dos portões de Baldur. Vários jogadores encontraram jeitos de quebrar o jogo empilhando caixas, se teletransportando, colocando móveis no bolso pra decorar o seu acampamento. E tudo graças a essas interações entre os seus sistemas. Mas é difícil não perceber que apesar sim do jogo ter as suas mecânicas de porradaria, grande parte do seu gameplay acontece através de diálogos. Porém, conversar em jogos pode sim se tornar rapidamente uma tarefa desinteressante, pelo menos em relação às mecânicas. Conversar pode ser chato. Kingdom Come é maravilhoso. Maravilhoso. Não aceito crítica de Kingdom Come, tá? É um jogaço, cara. Os caras tiraram leite de pedra pra fazer esse game, mano. E o jogo é muito bom. Não é perfeito, mas é muito bom, cara. Nossa, velho. Só não tem final. É porque o final vai ser a sequência, né? A impressão que eu tive é que os caras queriam fazer até ter um final. Só que ia ficar tão grande que falou, não, porra, divide isso em 2. É tipo a Marvel fazendo filme. Porra, muito grande, né? Não, divide em 2, velho. Bota 3 filmes aí, velho. É porque ele também segue eventos históricos, Gon. Boa noite, mano. Eu acho que é porque segue eventos históricos, sabe? Então, como segue eventos históricos, é inspirado por eventos históricos, eles não tinham como concluir ali, porque, de fato, os eventos que estão ligados à trama da história não acabaram ali, entendeu? Não tinha como dar eu acho que uma conclusão satisfatória, sendo que o que tá causando todo o conflito, todo o problema político, ainda ia durar por muito tempo. A impressão que eu tenho jogando Kingdom Come é a mesma que eu tenho quando eu leio Bernard Cornwell. Você tem um personagem fictício num mundo que é semi-ficcional, sabe? É ficção histórica. Tem eventos históricos reais numa retratação, numa versão semi-ficcional. Parece isso, né, cara? Aliás, tô jogando ele agora há pouco. Nossa, noob, jogue, cara. Se jogue dentro dele. Você vai ter uma experiência muito legal de jogo. Tem muita mecânica e coisa que, é chato e tal, cara, mas, pô, é uma imersão medieval de um jeito diferente, sabe? Você tem que ir caçar, dar flechada nos bichos e tirar, e tem problema de carregar peso, cavalo e armadura de cavalo e cuidar dos seus equipamentos. Você vira um cavaleiro, sacou? Nossa, chuchuzinho. O sistema de skill de você ficar mais forte nele é maravilhoso. Mas o 2 vem aí pra resolver esse final, pô. Ué. Quer dizer, assim, não vou pôr a mão no fogo porque pode ser que não resolva, né? Mas assim, espero que resolva. Espero que resolva, sabe? Parece que vai ser muito bom, cara. Você tem 168 horas nele. Caraca, eu fiz a série mais longa do canal que eu já tive. Eu acho que foi a de Kingdom Come. A mais comprida de todas. Nossa, gigantesca. Nunca zerou, ó. Assim, vale a pena. Até porque quando você acha que vai zerar o jogo não zera. E aí vem um monte de outras missões do nada. Do nada. Um monte de evento posterior, teoricamente, do momento que você vai acabar a história. Eu acho que são as DLCs que estão atreladas ao final, sabe? Muito, 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 cara. O sistema de combate desse jogo é desafiador, mas ele é delicioso. Ele é difícil de dominar. Depois que você domina, fica seu. É seu. É muito foda, cara. É um dos meus 10 jogos favoritos, o meu também, cara. Ainda mais se você tiver que defender um Nunca ponto mais. do DJ do Fuji. Se vocês participassem do processo de roteiro... Pega aí, vocês mano. entenderam o que eu tô dizendo. Esse era o primeiro problema. que eles Piscou, tinham que resolver. pegou, velho. Cyberpunk Vocês vão deixar eu ficar... Cyberpunk é piscou, pegou. Porém, conversar em jogos pode sim se tornar rapidamente uma tarefa desinteressante. Pelo menos em relação às mecânicas. Conversar pode ser chato. Ainda mais se você tiver que defender um ponto do DJ do Fuji. Se vocês participassem do processo de roteiro do Pompano, vocês entenderiam o que eu tô dizendo. Esse era o primeiro problema que eles tinham que resolver. É isso? Vocês não vão se defender? Vocês vão deixar eu ficar ofendendo vocês assim de graça? Eu concordo. Ah, não, tranquilo, pô. Você fez um bom ponto aqui. Agora não querem se defender. Agora, quando tem que defender que... Ai, mas qual que é a cor da cueca do Geralt? Daí ficam 7 horas nessa merda. Vamos tomar no cu. Cara, discutindo qual que é a cor da cueca do Geraldo. Por isso, o Baldur's Gate 3 te mostra os dados rolando em algumas ações ou escolhas de diálogo. É Ser inteligente, tá? Porque, de novo, é uma conexão com RPG de mesa. É um elemento que um cara que joga RPG de mesa vai olhar e falar: entendeu? É isso. como em um RPG de mesa. Isso te faz ficar maravilhoso, torcendo pra cara. cair um 20 e ter sucesso. O RNG é mostrado. Em Cyber tem como você ativar, tirar e colocar a opção. Isso é muito de boa, velho. A liberdade que você tem de fazer o jogo ficar do jeito que você quer experimentar e vivenciar ele ali, né? Tem vários elementos que você tem controle. Isso é bom, cara. É tipo, sei lá, tem muitas coisas que você quer experimentar, mas você quer nos seus próprios termos. E quanto mais liberdade o jogo te dá,
mais interessante é pra você, né, cara? Então, melhor vai ser seu aproveitamento. Então, eu acho legal, cara. É o que eu falei outro dia, cara, comentando assim, Noob, não sei se você concorda comigo. Inclusão de todo tipo é super bem-vinda e necessária, mas ela nunca pode ser feita de maneira a excluir outra coisa. Não posso colocar um pra tirar outro aspecto, o elemento, ou o que seja, né? Você vai jogar Skyrim, você pode jogar em primeira pessoa, mas você pode jogar em terceira pessoa. Não adianta eu falar, não, vamos colocar uma opção de terceira pessoa em Skyrim, por exemplo, mas vamos tirar a primeira. Pra quê? Deixar as duas, entendeu? Tipo isso. Então, pô, quero colocar uma opção X. Bota, cara, qualquer coisa que você vai incluir, inclua. E se você tá falando de representatividade, pode colocar, bem, coloca. Mas deixa tudo pro jogador fazer a parada da maneira como ele quer, moldar do jeito que ele quer. Na tela, o que torna ele não divertido. sei se vocês Mas concordam, falar, né? É minha opinião, né? Você pode gastar pontos de inspiração que libera com avanço no jogo pra cada personagem e rolar de novo. Ah, que legal. Mas você tem um uso limitado, o que faz o jogador ter que calcular se aquela escolha é tão importante assim pra gastar seus pontos de inspiração. As skill checks, de forma geral, são um bom jeito de tornar o diálogo mais interessante. Você tem um estado de falha e de sucesso que é baseado nas suas escolhas na hora de criar e evoluir o seu personagem, assim como os itens que você carrega. Mas é claro que o maior motivador é simplesmente a variação absurda de respostas e consequências. O jogo inteiro reage às suas escolhas, personagens te ajudam ou lutam com você, os seus companions te elogiam, discordam das suas ações e podem até te abandonar. Isso faz com que toda opção de diálogo ganhe um grande stakes. Como que é a tradução de stakes? Bife. Carne. Ok. Um grande bife. Consequência, né? Agora, o segundo problema é como você faz um RPG de mundo aberto gigante com tantas variações, possibilidades e escolhas. Porque de que adianta existir escolhas se não tem consequência? Bom, primeira coisa, vamos deixar bem claro aqui que verdadeiras escolhas com consequências ilimitadas simplesmente não existem em um jogo. É por isso que a verdadeira pergunta é como manter a ilusão. Nossa, esse Parábola de Stanley aqui é maravilhoso, velho. Quem não jogou, jogue, por favor, tá, cara? Putz, velho. Isso muda muito no game. Eu joguei Pathfinder e não tem essa questão do dado. E meio que eu senti falta de alguma coisa, cara. Tá vendo? São elementos que fazem o jogo ser dinâmico. Tipo assim, só pro dado tá rolando na tela, cria um processo de ansiedade. Você fala assim, será que eu vou conseguir ou não? Quando você só clica e dá um desfecho, você parece que sei lá, não teve um fator ali de sorte, o que é. O jogo tá mostrando pra você, em tempo real, ali na sua frente, se você vai ou não conseguir, você fica assim, caraca, vai. Ansiedade olhando, ver aquele dadinho rolando, sabe? É muito bom, cara. Detroit é ótimo. Detroit é muito bom. Escolhas com consequências ilimitadas. Mas é aquela parada que ele tá falando, tem que ter decisão e consequência, mas não tem como o jogo ser infinito e prever todos os resultados, não tem como, né? Você tem que ter, em algum momento, a história, ela vai te conduzir pra algum ponto. Você pode ter algumas opções de desfecho, mas se você tiver 30 opções, 5 opções que sejam, cada uma for levar pra um caminho diferente, isso vai se ramificando, não fica ali. Em algum momento, alguma escolha te leva pra fora da ramificação e depois pra dentro de novo. Sempre o jogo vai fazer o quê? Um processo de funil, sempre vai afunilar, porque senão você vai caminhar pra uma variação de 5.000 finais, não tem como, né? Simplesmente não existem em um jogo. O jogo vai ter 800 A pergunta é como manter a ilusão da escolha. E a resposta pra isso tá no meu vídeo do Gun. É a ilusão da escolha, é isso. Então, gente, vejam o vídeo também, tá? Por favor, vejam lá. Tá bom, então vai lá assistir o vídeo do Fuji, daí depois você volta aqui pra entender o resto do roteiro. E essa quantidade de variáveis, tanto nas suas escolhas como na customização do seu personagem, traz uma replayability imensa. É uma parada que faz falta no Pathfinder e no Pillars of Eternity. Ó, são excelentes títulos até, diga-se de passagem, mas olha que legal, você sentir que essa é a tua história. Acho que se a gente colocar numa frase, essa é a frase que faz diferença. Você tá jogando um jogo e, diferente de outras mídias que você pode estar consumindo, série, filme, o que seja, você tá vivendo a história de alguém com quem você se identifica. Você tá assistindo Game of Thrones e você fala, adoro Jon Snow. O que vai acontecer com ele? Quando você tá jogando um game, você não tá vendo a história do Jon Snow. É aquele bonequinho que tá lá. Talvez seja aquele bonequinho lá com aparência X, mas você sente que é você que tá lá. Quando você tá jogando e você consegue fazer algo, você fala, consegui. Você não fala, ele conseguiu. Você fala, eu consegui. Se você morre jogando com a Mario, você fala, morri, porra, morri. Você sente que é você lá, entendeu? E esse fator de imersão, videogame tem. E é a única mídia, tá, que consegue fazer o melhor possível esse processo de botar dentro da história. De uma forma bem assim, próxima, bem pertinho, saca? Você ainda tem jogo que é, além de primeira pessoa, ou você pode criar o seu personagem por tua cara, como eu faço sempre aqui, né? Isso faz uma diferença gigantesca, tá ligado?
força pra Baldur's Gate 3. Eu mesmo já recomecei essa porcaria desse jogo 200 vezes, jogando 2 horinhas, percebendo que o meu personagem não era bem o que eu queria e começando um novo do zero. E o mais doido dessa experiência é que ao recomeçar o jogo de novo, tiveram algumas soluções de missões e diálogos que eu realmente tinha gostado. Mas quando eu tentei reproduzir o mesmo resultado por alguma escolha ou outra, eu simplesmente não conseguia. Você pode também jogar com personagens pré-definidos, como jogar com a minha namorada. Você tá lembrando dos seus momentos com a sua namorada? Com o mago gay, que é o namorado do Fuji. Não é meu namorado, é puramente sexual. Tá bom. Ou mesmo com a Laezel, que é a namorada do Will, que... Cara, não sei porquê, né? Ele deve se odiar. A Laezel é minha namorada mesmo, a gente vai casar. E sem falar do Dark Urge, que é simplesmente um personagem que você cria que tem como lore ser um psicopata com sede de sangue. Do nada. Não, Dark Urge não é uma lore de ser um psicopata com sede de sangue. O Dark Urge tem a ver com Baldur's Gate 1 e 2, cara. Tem a ver com a lore. Os personagens principais lá, eles são filhos de uma divindade do assassinato, entendeu? E você é um desses descendentes, filhos lá dele. E aí você, o personagem, tem isso porque ele tem o sangue desse deus corrupto, maligno em você. E aí você, como Dark Urge, você tem toda essa parada, essa tendência maluca, psicopática, porque você é, de certa forma, um dos filhos de Baal, né? É o deus do assassinato. E é por isso, sacou? Que você tem o Dark Urge no jogo. Ele quer matar a pessoa do lado, o que cria interações únicas durante todo o jogo. Eles conseguem fazer essa quantidade enorme de conteúdo porque eles fazem uma iteração dentro das 70 quests de Baldur's Gate 3, trazendo bastante variações, o que é diferente do conteúdo de Skyrim, que tem 400 quests com pouca ou nenhuma variação dentro dela. Shhh, esqueci do S. Como a gente já tinha dito lá no início, Skyrim não foi quem inventou a fórmula de mundo aberto que ele usava, mas definitivamente foi quem a popularizou. Ela funcionava tão bem que foi replicada, iterada e até mesmo evoluída. Tadinha, EGB, já tamo indo. Empresas como a Sony, a EA, a Ubisoft e até mesmo a Nintendo. Já The Witcher 3 provou que tinha espaço nessa fórmula para histórias mais presentes. Não era óbvio que isso ia funcionar antes de The Witcher 3. Eu acho que quase ninguém pensava que o que faltava em Skyrim era mais gente falando. Agora, o impacto de Baldur's Gate 3 ainda é uma incógnita. É uma incógnita pra vocês, né? Porque pra mim, essa missão do Doguinho é muito boa. Não vai se dar necessariamente em outros jogos que vão se inspirar no que ele faz, mas sim na indústria do videogame como um todo. Baldur's Gate 3 pode ser a última esguichada de água na cara que as empresas precisavam pra perceber que talvez esteja na hora da gente parar de focar tanto em quantidade e começar a focar em qualidade. E sim, eu sei que Baldur's Gate ainda é um jogo imenso, mas essa imensidão não tá em literalmente tamanho de mapa e em coisas sem relevância pra serem feitas. Mas coisa sem relevância pra fazer. Como que o Dragon Age Inquisition me pegou nisso aí e Assassin's Creed Valhalla? Histórias arrastadas, um monte de missão, porra, desinteressante. Eu não queria fazer, não tinha por que fazer, parecia que o jogo me obrigava, sabe? Raiva, cara. Sim, na qualidade de conteúdo que o jogo tem, nas histórias e opções dadas pro jogador. Ele é o famoso menos é mais. E eu vejo pelo menos parte da indústria usando ele de exemplo pra ser seguido em jogos futuros. Bom, Baldur's Gate 3 é um jogo com combate por turno. E esse tipo de jogo é pro nicho. Muitas das coisas dele, como o tipo de gameplay no mundo, a variação de formas de abordar um combate, como evitar o combate, entre outras coisas que ele mistura, eu não consigo ver isso sendo aplicado em jogos de RPG de ação com todos esses elementos em harmonia. E o RPG de ação sempre vai ser o foco da indústria, por agradar um público geral. Mas não é segredo pra ninguém que Baldur's Gate 3 estourou a boca do balão, introduzindo pra muita gente o combate por turno. A questão que fica é, quantas dessas pessoas novas vão começar com... Ó, o Pillars of Eternity 2 aí, ó, o Deathfire. E assim, gente, batalha por turno desse estilo, assim, cara, isso é bem antigo, tá? Bem antigo mesmo. Assumir esse tipo de combate em jogos menores. Quantas delas só vão jogar um possível... Pô, esse Shadow Tactics aí, velho, é muito bom, hein? Muito bom, por sinal, tá? Baldur's Gate 4 da vida por ser enorme. Eu nunca fui fã desse tipo de combate e, sinceramente, vou precisar de jogos tão grandes quanto Baldur's Gate 3 pra me atrair. No final, nenhum jogo aqui é um RPG melhor que o outro. Skyrim é sobre o tamanho e quantidade ridícula de coisas pra fazer. A qualidade e profundidade dessas coisas vem em segundo lugar. Já Baldur's Gate 3 é muito mais focado. Ele tem uma história específica pra contar e expande o jogo dentro dessa linha. E The Witcher 3 fica naquele meio termo saudável. São soluções diferentes para propostas diferentes e assim excelentemente editado. Trouxe algo de novo para mesa e evoluiu o gênero do seu próprio jeito. Maravilhosamente editado, tá? Que vídeo bem editado, cara. Nossa, mano, Pompano.
Canalzão, velho. Clube de membros do Poupando, gente, obrigado você que assistiu esse react, espero que você tenha gostado. Eu comentei, achei coisas que eu achei pontuais de falar, nosso bate-papo aqui com o chat, tá? Obrigado você que assistiu, tá bom, mano? Deixa um like, se inscreve aqui e lá no Poupando também, cara, tá bom? Tamo junto aí, até a próxima, valeu, falou e tchau.